Boa noite, povo de Deus, o povo agraciado de Deus. Sejam todos bem-vindos a esta sala espiritual. E mais uma vez nós vamos se alimentar de uma alimentação muito nutritiva, né? Daquela que faz nos crescer, daquela que faz nos voar, daquela que faz nos decolar, né? Então aperta o cinto que nós vamos decolar nessa noite. Amém, meus amados? Então sejam todos bem-vindos. Vou pedir para você compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, tanto no Facebook e tanto no YouTube, Ed em Nova Aliança. Se inscreva lá neste canal, Ed em Nova Aliança, para que esse canal ele venha crescer e libertar outras pessoas que, assim como eu, talvez como você, né, estávamos presos e fomos libertados, né? Então, meus amados, essa graça, esse conhecimento não é para qualquer um. Então, se você já está entendendo dessa graça, você já está se desfrutando dessa graça, dê graças a Deus, então, por este conhecimento ter chegado até você, porque esse conhecimento ele não é para todos. Amém? Então, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia e a sua mente. Não adianta você abrir a Bíblia e não abrir a mente. Eu tenho visto pessoas aí formadas em teologia, até em ciência, mas quando traz para a graça de Deus, elas mostram que, o Evangelho mostra, né, que elas não sabem nada. Amém, meus amados? Então, graças eu dou a Deus por ter me permitido eu alcançar essas grandezas de Deus. Então, o tema que nós vamos se desbruçar hoje é graça e as coisas superiores de Deus. Graça e as coisas superiores de Deus. Amém? Então, abra a sua Bíblia no livro dos Hebreus, aos Hebreus, né? No capítulo 11. Abra aí. No capítulo 11, no versículo do 32 ao 40. 32 ao 40. Meus amados, eu vou ler, vocês tenham paciência aqui nessa noite, nós vamos ter grande conhecimento, mas para ter esse conhecimento é preciso ter paciência. Vamos começar do 30 ao 40, tá bem? Isso que nós vamos ler vai nos mostrar as grandezas da velha aliança, e nós vamos conhecer. Nós temos que ter essa certeza dentro de nós, que esse pacto que nós vivemos hoje é um pacto superior ao pacto passado. E eu quero mostrar para você as pessoas que num pacto inferior a esse que nós vivemos, elas conquistaram grandes coisas, grandes milagres. Elas tiveram muitos, como é que chamam? Recompensa num pacto inferior, que era a lei de Moisés. Então, conheça essas pessoas que receber essas bênçãos grandiosas no pacto anterior, que é para você pôr na sua mente que você não deve aceitar
menos do que isso, porque você vive num pacto superior. Então, receber as suas promessas que Deus tem nos dado, as promessas superior da promessa anterior, é um direito nosso. E para isso não é necessário, não precisa, não deve ir atrás de vendilagem, dessas vendilagens por aí, de pôr um dinheiro no envelope, de participar de campanha, de participar de voto, fazer voto. Não. As bênçãos estão aí. Deus está dizendo, ó, se esse povo, eles receberam promessas num pacto inferior, e como você vai aceitar menos do que isso? Ou vai correr atrás de pôr dinheiro de envelope para você receber essas bênçãos? Não, está na nossa frente, está nas nossas mãos. Deus tem colocado nas nossas mãos essas bênçãos superior desse pacto que nós vivemos. Então vamos conhecer no versículo 30. Pela fé ruíram-se muralhas. Pela fé, é isso que eu quero fazer você entender. Pela fé, não era uma fé dom. Esse povo aqui, ó, que ruíram as muralhas, eles não tinham uma fé dom, eles tinham uma fé meritória. Então, com essa fé meritória, eles alcançaram isso aqui. Pela fé, ruíram as muralhas, né, de Jericó. Depois de rodeadas por 7 dias, pela fé, não foi por voto, não foi por jejum. É muito bom que nós entendemos isto. Que esses homens alcançaram estas promessas, essas promessas grandiosas, num pacto inferior do que nós vivemos hoje. Essas pessoas alcançaram essas promessas grandiosas num pacto ministrado por anjo. E hoje nós vivemos num pacto superior, porque é ministrada pelo Espírito Santo. Amém? As muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias, pela fé, Raabe, uma meretriz, meus amados, teve fé. Você vê que a fé, tão só no pacto anterior, como nesse pacto que nós vivemos, não é uma fé que se tem que comprar, você tem que dar para receber. As promessas alcançadas, tudo foi através de somente crer. Somente crer. Sem envelope, sem braganha. Ponha isso na sua cabeça. Sem promessa, sem braganha, sem dízimo, né? Porque essa meretriz aqui, ela não era uma dizimista, mas ela alcançou pela fé a graça, a promessa, né? Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, né? Não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz acolheu com paz aos espias, né? Então, pela fé ela alcançou graça, não porque deu alguma coisa, não, somente ela creu na palavra em que deram para ela, que ela não ia ser destruída junto com os outros, se ela somente cresce nisso, né? 32 era da onde nós ia começar. E que mais direi? Tá, Paulo tentando pôr na cabeça dos hebreus o que eles alcançaram num pacto inferior e o que está sendo prometido num pacto superior. O que mais direi? Certamente me falará o tempo
o tempo necessário para referir o que há de respeito de Gideão, de Baraque. Todas essas pessoas alcançaram promessas num pacto inferior pela fé. Não foi por jejum, não foi por dízimo, não foi por oração de ninguém, foi somente por fé num pacto inferior do que nós vivemos hoje. Então você não deve aceitar menos do que isso na sua vida. Isso quer dizer que você está correndo atrás dos seus objetivos em cima de quê? Em cima da palavra de Deus. E ele disse: eu sou fiel à minha palavra para fazê-la cumprir. Então você tem que ter fé, somente fé. Baraque e de Sansão e de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, somente pela fé. Esses homens subjugaram o reino, né? Praticaram a justiça, obtiveram promessa, fecharam-se a boca dos leões, né? Lá na Babilônia. 34, extinguiram a violência do fogo, né? Escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram-se em fuga, exército de estrangeiro. 35, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, que no caso de Lázaro, né? Os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. 36. Outros, por sua vez, passaram pela prova, né? Outros, pela sua vez, passaram pela prova, mas não negaram a fé. Passaram pela prova de escárnios e açoite, né? Que foi o caso de Paulo. Sim, até de algemas e prisões. 37. Foram apedrejados, provados, cerrados, né? Aprovados, cerrados. Você sabe quem foi cerrado? O profeta Isaías. Foram cerrados pelo meio. O profeta Isaías foi cerrado pelo meio. Pegaram ele, puseram de cabeça para baixo e cerraram ele pelo meio, como se abre um bode. Você vê a crueldade que fizeram isso, mas ele não negou, morreu, mas não negou a fé. Então essas pessoas alcançaram essas promessas pela fé num pacto inferior. Agora, como que eu vou viver num pacto superior e você aceitar derrota na minha vida? Jamais eu vou aceitar derrota, porque eu conheço Deus que eu tenho servido, do que eu tenho pregado. Amém? Cerrado pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelha e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. 38, homens dos quais o mundo não era digno. O mundo não era digno. Errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra, né? 39, ora,
todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização. Não tiveram, contudo, a concretização. Por exemplo, Paulo, que pregou graça, mas não viveu ela 100% por conta da lei que estava de pé. Não tiveram, contudo, a concretização da promessa. Muitos viveram meia promessas por conta da lei. 40, agora presta atenção, meus amados, por haver Deus provido, ou seja, prometido, provido coisas superiores. Como que esse Deus me prometeu coisas superiores nesse pacto que nós vivemos e eu vou aceitar a derrota? Como eu vejo no sistema religioso, os cultos do sistema religioso parece um velório, um fúneral, Parece um velório, um geme para um lado, outro chora do outro lado. Um conta testemunho, não, porque o que se conta nesses locais não é um testemunho, é um testemunho. É que meu marido me bateu, mas ele não me matou, é que meu marido tentou me matar, mas não me matou. É desse jeito os testemunhos se contam nesses locais. E Deus está dizendo aqui, por haver Deus provido coisa superior, que é o nosso tema, eu vou até repetir, por haver Deus provido coisa superior ao nosso respeito. Que nosso respeito, Paulo está falando aqui, a nós que vivemos essa graça, que vivemos a graça de Deus, ao nosso respeito. Olha a outra bomba aqui, para que eles, aqueles que vivem no antigo pacto, para que eles, sem nós que pregamos a graça de Deus, sem nós, não fosse o quê? Aperfeiçoado. Então, sem os pregadores da graça de Deus, nunca houve nem nunca vai haver aperfeiçoação nos locais que se prega lei de Moisés. Nunca vai haver. Eu estou cansado de falar isso para certas pessoas, que insistem, pagam um preço caríssimo para ficar na lei de Moisés, recusando as coisas superiores de Deus, que eles só vão entender, ou seja, eles não vão conseguir entender essas coisas superiores se não fosse por conta de quem? De nós que vivemos na graça. Por conta de mim, que prega o Evangelho, por conta de você, que prega do outro lado, prega no teu trabalho, prega por onde você anda, prega na sua casa, dizendo para aqueles que vivem praticando obras da lei, que eles vivem numa aliança inferior, que nunca eles vão entender, nunca eles vão ser aperfeiçoados na graça, se não for por nós. Se não for por aqueles que pregam a graça de Deus. Nunca vão. Amém, meus amados? Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21, no versículo 2. Vi no céu, presta atenção, é por isso que as pessoas, elas confundem. Porque elas não conseguem entender as coisas, por isso que vivem na lei
e recusa as coisas superiores de Deus, porque eles não conseguem entender o que eles leem. Veja que o apóstolo João fala aqui. Vi, então, o apóstolo João, ele não está falando que eu vou ver, nem ninguém vai ver. Ele está dizendo que está no pretérito presente do passado. Ele viu, vi. Ele não está dizendo aqui que alguém vai ver, porque dentro desse sistema religioso, eles ficam pregando, até cantam, né? Para Canaã eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã. Agora vê se dá certo esse chamado hino de louvor que eles cantam, vê se está reto com o que está escrito aqui pelo apóstolo João. Vi novo céu, ele não vai ver, ele já viu. Se passaram 2000 anos disso aqui, apóstolo João não está falando isso nesta madrugada. Apóstolo João falou isso aqui há 2000 anos atrás, numa visão, o anjo que ainda estava no pacto inferior, ministrado por anjo, e o anjo estava mostrando, como era anjo que ministrava, estava mostrando para o apóstolo João, e ele viu, ele não vai ver, preste atenção, meus amados, ele não vai ver, como se prega aí, caminhando eu vou para Canaã. Vi novo céu, ele já viu. Vi novo céu e nova terra. Nova terra. Ou seja, uma nova aliança, um novo pacto. João estava vendo. Um novo. Isso aqui, João está se expressando numa força de expressão, né? Que ele estava vendo uma nova terra, que era uma nova aliança. Ele viu um novo céu e uma nova terra, uma nova aliança. João estava vendo. Por isso não. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Você vê que João estava vendo uma coisa que passaram, não vai vir futuramente. A palavra não está no pretérito futuro, a palavra está no pretérito presente do passado, que está com 2000 anos. Você vê que a palavra não é para hoje. A primeira terra passaram e o mar já não existe. 2. Versículo 2, é que eu li o versículo 1, era o 2, não, era o versículo 2, né, que eu falei que ia ver. Versículo 2, vi também, João viu, ele não vai ver. Se o povo diz que vão para Canaã, mas aqui está dizendo, vamos ler. Versículo 2, vi também a cidade santa, a nova, não é velha, a nova Jerusalém. Se João tivesse falando, olha, vocês vão ver, que ele nem podia que eu ia ver, que ele ia ver. João nem podia falar isso, que ele ia ver. Se essa Jerusalém dos nossos dias atuais tivesse alguma coisa a ver com essa Jerusalém que João estava vendo aqui. Então, se tivesse alguma coisa a ver, então João, ele nem poderia que ele ia ver. Ele podia ter escrito aqui, futuramente, nas gerações futuras, o povo iam ver. Mas ele está dizendo que ele viu. Vi também a cidade santa nova, Jerusalém. O que é que está escrito aqui? A cidade santa, que o sistema religioso diz que vai para Canaã, né? Porque a cidade, que a Jerusalém, a cidade santa, João estava vendo ela subir ou descer? Descer. A cidade santa já estava no céu,
E João viu ela descer. E que cidade santa é essa? A igreja. A igreja de Cristo, ela é santa. Ela é santa, sem pecado, sem ruga, sem defeito nenhum. Agora, quando a pessoa vive em carne, quando a pessoa é carnuda, que só vê carne, só enxerga carne, aí ela acha que a cidade santa, Jerusalém, é essa que a ONU criou, mas não é a cidade santa. Hoje é a igreja de Cristo, uma igreja santa sem defeito. Se existem igrejas por aí com defeito, essa igreja não é de Cristo, é a igreja de homens. Jerusalém, descer do céu. Então, se a Jerusalém ia descer do céu, e para onde a igreja vai? Que diz que caminhando eu vou para Jerusalém, para outra hora para Canaã. Se a cidade ela desceu já, está no pretérito presente do passado, ela desceu. Então essa cidade santa, essa nova Jerusalém, ela é espiritual, é a igreja de Cristo que ela é espiritual. Descer do céu, ela não subiu, desceu. Da parte de Deus, ataviada, né, como noiva. Desceu ataviada como noiva. Né, que era no tempo da lei ainda, então a igreja era noiva ainda. Mas hoje a igreja não é noiva, a igreja é esposa do Cristo. Como noiva, adornada para o seu esposo. Então a igreja foi criada como noiva, que no caso teria sido Jesus de Nazaré, era o namorado da igreja, mas esse morreu. Se morreu, a igreja ficou livre para casar, como é que chama? Novas núpcias, né? Arranjar novas núpcias, assim que fala. Perdão porque eu só tenho a primeira série. Preciso ficar dando a cara para bater para esses teólogos de meia tigela. Então, que era no tempo de Jesus de Nazaré, que era o noivo, mas o noivo morreu e a igreja se casou com quem? Com Cristo. Então a igreja é esposa do Cristo ressuscitado, não do noivo. O noivo morreu. Santa, a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, né, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então, já vê só o versículo 2, senão não vai demorar muito. Abra a sua Bíblia, nós estávamos em Hebreus, capítulo 11, abra a sua Bíblia no Hebreus, capítulo 1. Hebreus capítulo 1, versículo 13 e 14. Versículo 13. Ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita? Quem foi? Qual foi? A que anjo recebeu essa ordem de Deus? Para a igreja achar que é anjo que tem que administrar a igreja, é anjo que ela tem que ver, é anjo que tem que decidir o que a igreja tem que fazer ou receber promessas, né? Que Paulo está dizendo, qual dos anjos foi que Deus, assenta à minha direita para você ministrar a minha igreja? Não é isso que está escrito? Por que só eu entendo isto? Se a palavra está clara aqui. Ora, qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita? Qual? Nenhum. Porque esse ministério que nós vivemos
não é um ministério ministrado por anjo, é um ministério ministrado por o Espírito Santo. As igrejas da Ásia tinha anjo que ministrava lá. Por quê? Elas estavam no velho pacto. Então, se eu trazer anjo para esse novo pacto, simplesmente Jesus não fez diferença nenhuma na morte dele. Mediante a direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado de meus pés. Não são todos eles espíritos? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para o serviço a favor dos que hão, preste atenção, hão de receber? Hão de receber, não tinha recebido, você vê a palavra, está no pretérito futuro do passado. Aqui, a palavra não está no pretérito presente do passado. A palavra está no pretérito futuro do passado. Por quê? Ainda estava, Paulo mesmo aqui, ainda estava sobre a ministração da velha aliança, cruzando os pactos. Então os anjos ministravam a velha aliança, eram os anjos que ministravam. Então, no caso, quem ministrava lá as igrejas da Ásia, né? Fala para o anjo da igreja da Tiatira, 7 igrejas tinha lá, né? Então hoje a pessoa que não entende dessas coisas superiores ficam clamando por anjo. Manda teu anjo, Deus manda teu anjo, Deus manda o anjo fulano, manda o anjo Gabriel. Anjo não ministra nesse pacto. Quem ministra nesse pacto é o Espírito Santo. Então, no ministério dos anjos que pode receber duas versões: anjo no seu estado espírito e anjo no seu estado físico, porque antes do dilúvio Deus tinha enviado 200 anjos para a igreja, 200 espíritos que se tornaram carne, foram revestidos de carne para ministrar a velha aliança, que ainda antes do dilúvio. Abraão também chegou anjos à casa de Abraão, que eram espíritos que foi revestidos de carne. E é o problema disso aqui. Então, na velha aliança, seria espíritos revestidos de carne para ministrar as coisas do passado. Hoje não. Hoje é Espírito mesmo, que é o Espírito Santo que ministra esse novo pacto. Um pacto superior. E aí eu volto ao princípio. Se no pacto anterior, ministrado por anjos, né, com seus direitos de erros, que anjo tinha direitos de erro, porque ele estava revestido numa carne. Nessa nova aliança, o Espírito não está revestido numa carne. Demos o 13 inteiro, né? Inimigos por estrado de seus pés. 14. Não são todos eles espírito ministradores enviados, né? Deus enviava, no caso dos 200 anjos, por exemplo, espírito, mas eles iam ser revestidos de carne para ministrar nessa terra. É por isso que os pastores, eles querem se achar anjo. Muitos interpretam que o pastor é o anjo da igreja. Por quê? Por conta disso aqui, que no passado era um espírito revestido de carne ministrando o velho pacto. Mas nós não estamos no velho pacto, nós estamos num pacto superior. Ministradores enviados para serviço, né, a favor dos que hão
onde herdar a salvação. Jesus já tinha morrido, já tinha acessado os céus, mas eles não tinham salvação sotéria, a salvação sotéria, eles não tinham chegado até eles. Só a salvação sotéria só ia ocorrer quando? Depois da volta de Jesus, que aconteceu no ano 70. Aí eles tiveram a salvação sotéria. Amém, meus amados? Vamos entender mais isso no 1 de Coríntios. 1 de Coríntios, capítulo 15. Eu vou pedir que você preste muita atenção no que nós vamos ler essa passagem. Essa passagem ela é grandiosa no seu efeito esclarecimento. Então, 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo do 24 ao 28. Abra muito bem a sua mente, para você não viver enganado, pedindo socorro a quem não pode te socorrer. Amém? 15, 24. Então virá o fim, né? Então virá o fim, 24. Então virá o fim. Que fim? Aqui o sistema religioso, quando lê isso aqui, já diz que é o fim do mundo global, o fim do mundo, como é que chama? O fim do mundo cósmico. Mas não era isso que estava falando. O versículo quer mostrar para você que vive em graça, né? Então virá o fim. Quando ele, quem é esse ele? Jesus de Nazaré, ou seja, o Messias, né? O Messias, Yahshua. Quando ele entregar o reino a quem? Então você já começa a ver, meus amados, que Jesus ele não tinha um reino eterno. Jesus não ia reinar, Yahshua não ia reinar, como você quiser falar. Yahshua não ia reinar eternamente, mas a igreja de Cristo, sem entendimento do que lê e do que pratica, eles eternizaram Jesus de Nazaré. Então tudo que o sistema fala é em nome de Jesus. 2000 anos se passaram, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome... tudo, se eles oram, se eles pedem, tudo é em nome de Jesus. Mas aqui está, ele vai devolver o reino ao Deus Pai. Porque se ele não devolve o reino ao Deus Pai, Deus deixaria de ser Deus. Está me entendendo? Então virá o fim quando ele entregar o reino ao Deus Pai. Quando houver destruído todo o principado, esse principado, eu já estou cansado de falar, esse principado são pessoas que mandam, não é Satanás como a igreja chama, os pastores dizem que esse principado é Satanás, é pessoas que mandam. Vou só dar alguns exemplos, né? E vou dar um exemplo no nosso mundo e outro na religião. Por exemplo, o presidente é um principado. E a potestade que vai vir aqui na frente, quem é a potestade? As pessoas que servem ao presidente. Então o presidente pode ser o principado aqui, cadê? Destruído todo o principado. O principado pode ser o presidente que está no topo, em cima. Pode ser o governador que está num topo mais abaixo. E pode ser o prefeito que está num topo mais abaixo. E quem é os protestados? As pessoas que servem. Tanto o governo que está lá no topo, tanto o governador que está mais embaixo e tanto o prefeito que está mais embaixo. Esses são os principados, os que servem aos protestados.
os que mandam. E na religião, o Papa. O Papa é um protestado. E quem é os principados do protestado? São os padres. Está no topo mais embaixo. Ele serve ao Papa. Você vê que é preciso uma pessoa com a primeira série vir explicar isso para esses doutores aí, que a intenção deles não é levar a igreja ao conhecimento de Deus, é tirar Deus do conhecimento deles e entrar com mentiras para que ele sobreviva disso aí. Versículo 25: porque convém que ele reine, convém que Jesus de Nazaré, Yahshua, reine, convém, até, olha a palavra até aqui apareceu, ou seja, o reinado de Jesus, ele tinha um vencimento. É como um produto que você compra no supermercado, tem vencimento. E não foi diferente com o reinado de Jesus de Nazaré. Tinha um vencimento, porque se não tivesse um vencimento, Deus deixaria de ser Deus. Aqui, ó, 25, né? Porque convém que ele reine até, olha o até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. 26. O último inimigo a ser destruído é a morte. Aí aparece assim de urubu por essas redes sociais, dizendo: aí, e você não está vivo? Mas essa morte, meus amados, é a morte adiana, aonde o espírito ficava preso na cova. Não é da morte, aqui não está falando da morte biológica. Essa carne vai virar pó, sem dó, sem piedade. Da onde ela veio, ela vai voltar. O espírito pertence a Deus ele vai voltar. Então, antes de tudo, antes do reinado de Jesus, quem morreria, ficava, até o próprio Paulo usou essa terminologia de ficar dormindo. Por isso que os crentes hoje dizem: fulano não morreu não, está dormindo. Por quê? Porque infelizmente, eles usaram a terminologia de Paulo como judeu, né? A terminologia de Paulo, que não foi que tem uma palavra a dizer aí, não foi feliz, né? Na terminologia dele, porque espírito não dorme, espírito não dorme, espírito não come, espírito não sente dor, espírito não tem sentimento, e o espírito ficava preso naquela cova. Então, é essa morte que está se falando daqui, da morte adiana, e não da morte biológica. O inimigo a ser destruído é a morte. 27. Porque todas as coisas, Deus entregou todo o poder a Jesus de Nazaré, a Yahshua. Então, no reinado de Jesus de Nazaré, ele tinha todo o poder. Até esses dias eu fui questionado sobre o perdão do pecado, né? Se só Deus, que a questão é essa, só Deus pode perdoar pecado. Então a questão entrou. Então Jesus de Nazaré, ele não tinha o poder de perdoar pecado, porque ele era um homem, ele não era Deus. Mas ele falou, em algumas passagens do Evangelho, diz: perdoados estão os seus pecados. Aí foi ver a questão, né? Então, como Jesus de Nazaré disse que perdoados estão os seus pecados? Mas a pessoa está esquecendo que Deus entregou todo o poder na mão dele. Então, se Deus entregou todo o poder, ele estava com esse poder de perdão. Mas só que tinha um vencimento.
Tinha o até aqui. E nós estamos chegando lá. 26. O último inimigo a ser destruído é a morte. 27. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés, né? Todas as coisas sujeitou debaixo dos pés, ou seja, Jesus de Nazaré, ele estava com todo o poder na mão dele. Foi dado para ele todo o poder. Então, mesmo ele sendo homem, como nós, ele estava com poder de perdão. Debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, né? Todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui, tira fora. Aquele, quem é esse aquele? Deus, o próprio Deus. Exclui aquele que tudo lhe subordinou. Então Deus entregou, deu todo o poder, entregou todo o poder a Jesus de Nazaré, a Yahshua, mas foi dito assim, ó, você só não vai ter poder sobre mim. Sobre mim você não tem poder. Mas o de resto está nas tuas mãos. Então por isso que ele, como homem, ele teve o poder de perdão. 27, né? Subordinou. 28, esse 28 é uma bomba. E eu vou acender o estupim. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem, não estava ainda, faltava o quê? A morte e os inimigos aqui, os protestados, as pessoas que mandavam, né? Que no caso dessas protestadas aqui, quem era? Os imperadores e os sacerdotes. Eram os imperadores. A protestada aqui não era os sacerdotes. A protestada aqui era quem? Os imperadores. E quem eram os principados? Os sacerdotes. Os sacerdotes mandavam menos do que o imperador. 28, né? Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então, olha o então aparecendo aqui. A palavra poderosa, duas palavras poderosas, o até e o então. Duas palavras poderosas. Então, o próprio filho, quem era o próprio filho? Me ajuda aí, meus amados. Me ajuda aí, não deixa eu aqui sozinho, me ajuda aí. Quem era o próprio filho? Jesus de Nazaré. Aquele que estava com todo o poder. O próprio filho também. Ele dominou os protestados, dominou os principados, mas ele também, Jesus de Nazaré também, se sujeitará a quem? Aquele a quem lhe deu todo o poder sobre todos. Também se sujeitará aquele que todas as coisas lhe sujeitou, lhe pôs na mão. Então você vê que tem um tempo de vencimento do reinado de Jesus de Nazaré. Lhe sujeitou. Para quê? Para que então que ele se sujeitará também? Para que Deus seja tudo é só um bocadinho. Tudo, porque eu não sei se o povo lê isso, o que é que os crentes lê isso aqui. Aqui tudo é só um bocadinho e o resto os anjos vão ministrar. Não, é tudo. Deus seja tudo em todos. Então adianta eu clamar por Jesus de Nazaré: meus amados, me ajuda aí, que meus cabelos já caiu tudo. E esse povo não entende que é Deus que criou tudo, Ele é tudo em todos. Não tem mais anjos,
na velha aliança, no velho pacto que era administrado por anjo, veio Yahshua, Deus entregou poder para ele, um anjo que tinha muito poder, era poderosíssimo. Jesus de Nazaré era espécie de um anjo, ou seja, um espírito que era o próprio Deus, que Deus ele é espírito, né? Nem o próprio Paulo falou que Deus ele é espírito. Então um espírito, o próprio Deus que é espírito, estava o quê? Encarnado numa carne, num corpo. Foi encarnado no corpo, revestido, né? Revestido com um corpo. E aquele corpo, o que ele falasse estava feito, mas só pelo tempo, não era eternamente. Porque se fosse eternamente, Deus deixaria de ser Deus. Isso é impossível, Arnaldo. Não é possível. Vamos ler de novo. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Jesus, o próprio Yahshua, também se sujeitará, aquele a Deus, né? Que todas as coisas lhe sujeitou. Para quê? Para que Deus seja tudo, em todos. Não tem anjo mais. Não tem mais anjos. Antes tinha. E o próprio Jesus de Nazaré estava como um anjo nessa terra. Mas acabou o ministério de anjo. É o próprio Deus que está ministrando. Por isso que esse pacto que nós vivemos é um pacto perfeito. Porque não tem intervenção da carne humana, dizendo que eu faço, eu unjo, você vira pastor, joga azeite na cabeça, vira pastor, meta o dedo no azeite, põe no objeto, ele fica consagrado. Isso não pode. Pode isso, Arnaldo? Não pode. Deus, ele é tudo em todos. Então não adianta você ficar clamando por Jesus de Nazaré. Não adianta se orar em nome de Jesus de Nazaré, em nome do Pai, de Filho e do Espírito Santo. Porque Deus, ele é tudo. Está escrito aqui. Porque, meus amados, que dificuldade esse povo tem de entender isso aqui. Porque está escrito que ele é tudo em todos. Não tem participação mais de Jesus de Nazaré como filho. Não tem participação mais de nada de Espírito Santo, de anjo, né? Não tem participação de anjo. Porque Deus é tudo em todos. Então, se eu tiver que clamar, eu clamo a Deus, não clamo a Jesus de Nazaré. Se eu tiver que orar, eu oro em nome de Deus Pai, eu não oro em nome de Jesus de Nazaré. Porque Deus, ele é tudo em todos. Acabou aqui, é o fim da ministração de Jesus de Nazaré, o fim da ministração do Filho. O Filho não ia reinar mais. Então, meus amados, está bem claro aqui, mas o povo tem dificuldade para entender. Abra sua Bíblia em Isaías, vamos ler um pouco em Isaías. Isaías, capítulo 1. Isaías, capítulo 1. Versículo 2, versículos 19 e 20. É isso. Isaías capítulo 1, versículo 19 e 20. Então, fui ligado aqui. Versículo 19. Se quiseres e me ouvires, aqui a palavra é Deus falando pela boca de profeta Isaías. Se quiser aquele que eu falei no princípio, que tinha sido morto, rachado pelo meio, igual racha um bode. Se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Eu quero
eu dou ouvido à palavra do Evangelho, então eu não aceito menos. Eu quero o melhor dessa terra. E eu não estou falando isso pode até aos ouvidos de alguém, pode até aparecer orgulho, mas não é, é na palavra dele. Estou falando isso baseado na palavra dele, que ele disse que velaria sobre ela para fazê-la cumprir. Então eu estou num pacto superior àquelas pessoas que no começo eu falei. Então eu quero coisas superiores ao que eles viveram. E eu não aceito menos. Amém? Melhor dessa terra 20. Mas se recusares, é o sistema que a igreja chamada de Cristo tem feito. Rebeldes têm recusado. O que a nova aliança, o novo pacto tem preparado para eles, tem disponíveis para eles. Eles têm recusado e têm ido atrás da lei de Moisés, do velho pacto, de uma aliança fraca, com defeito. E Deus está dizendo aqui através do profeta Isaías, né? Se vocês fazerem o que eu mando, vocês vão comer o melhor dessa terra. Se não, vocês vão pagar, vão sofrer, vão gemer. É o que nós vemos uma igreja chamada de Cristo gemendo. Os testemunhos, o chamado testemunho que eles dão na igreja não é testemunho, é testemunho. Mas se recusares e fores rebelde, a gente está falando, o Evangelho de Cristo está falando, o seu batismo foi na cruz. Aí vem os rebeldes, não, o batismo é nas águas. A gente fala para os rebeldes, Santa Ceia é Páscoa que não serve para vocês. Não, aí vem os rebeldes, nós vamos fazer Santa Ceia domingo. Domingo é dia de Santa Ceia. O Evangelho diz, vocês foram santificados. Aí os rebeldes vêm, não, quem sou eu para ser santificado? O Evangelho diz, ele levou seus pecados na cruz. Aí vem os rebeldes, não, eu sou um pecador. É o que ele está falando aqui através do profeta. Mas se recusares e fores rebeldes, sereis devorados. Eu tenho visto gente aí que era para estar bem de vida. A pessoa que trabalhador, trabalhadeira, né? Para não deixar fechado aqui só do lado masculino. Pessoa que tem trabalhado tanto, mas o que ele ganha só dá para o almoço. Tem que vender a janta para comprar o almoço do outro dia. Pessoas que trabalham praticamente todos os dias. Tem até uma boa profissão, mas está lá recusando, rebelde, recusa a graça de Cristo. Mas se recusares e fosse rebelde, sereis devorado à espada, porque a boca do Senhor o disse. Amém, meus amados. Romanos, abra sua Bíblia, Romanos capítulo 10, estamos terminando. Romanos capítulo 10, versículo do 16 ao 21. Versículo 16. Mas nem todos obedeceram, nem todos. É poucas pessoas que têm aceitado a graça de Cristo. Nem todos obedeceram ao Evangelho. Aqui não está dizendo nem todos obedeceram à lei de Moisés. Aqui está escrito nem todos obedeceram o Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Quem acreditou? Poucos. 17. Assim a fé vem pela pregação. Vem pela pregação. Aqui não vem por praticar guardar sábado. A fé não vem por ser um dizimista fiel. A fé não vem por fazer jejum.
A fé não vem por buscar Deus no monte, a fé vem por onde? Pela pregação. E a pregação pela palavra de Moisés, é isso? Pela palavra do pastor, é isso? Não, pela palavra de Cristo. 18, vamos ver até o 21. 18, mas pergunto, porventura não ouviram? Você vê, a palavra, presta atenção, meus amados, a palavra está no pretérito presente do passado. Não ouviram o evangelho? Ouviram ou um pastor tem que pregar hoje? Não, eles estão tentando lhe enganar. O evangelho foi pregado no tempo dos apóstolos, de uma vez por todas. Aqui é só uma cópia, nós só estamos lendo só. Mas a pregação mesmo foi pregada naquela época lá. Hoje aqui nós só estamos reproduzindo, né, o que foi escrito. E Paulo está dizendo, porventura não ouviram? Qual era a promessa da vinda de Jesus, meus amados? Isso aqui está fazendo parte da promessa da vinda de Jesus, que o evangelho teria que ser pregado em toda a terra, mas era a terra de Israel, pregado em todo o mundo de Israel. E Paulo está afirmando aqui, e porventura não foi pregado? Porventura não ouviram o evangelho? Ouviram. Porventura não ouviram? Sim, ouviram, sim, por certo. Ouviram? Ouviram sim, por certo. Por toda a terra. Você está me entendendo, mano? Ouviram ou vão ouvir? Porque os pastores dizem que o evangelho tem que ser pregado por toda a terra. Enquanto não for pregado em toda a terra, Jesus não virá. Mas a palavra aqui está no pretérito presente do passado. Foi pregado. Então, se foi pregado, era condições de Jesus voltar, ele voltou. Por toda a terra se fez, não vai fazer, se fez ouvir a sua voz. E as suas palavras até aos confins do mundo. Foi pregado, meus amados, ou não foi pregado? Foi pregado. Hoje, nós só estamos, eu mesmo só estou reproduzindo aquilo que foi feito há 2000 anos atrás, porque a chamada igreja de Cristo ou recusa, esqueceu. 19, já, Fernando, mas vou começar a 19. Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Olha para quem que o evangelho tinha que ser pregado. O povo de Israel, o povo judeu. Não era para nós. Pois Israel, Moisés já dizia, eu vos porei Moisés. Preste atenção, meus amados, você que segue Moisés. Porque se você vive na lei, você está seguindo Moisés. Você não está seguindo Cristo. Eu vos porei em ciúme. Quem era que ia pôr ciúme? Moisés, não era Satanás. Nas igrejas evangélicas diz que Satanás põe ciúme nas pessoas. Ó, quem é que pôs ciúme? Moisés. Moisés já dizia, ele assumindo, Moisés assumindo. Moisés era um Satanás. Eu vos porei em ciúmes com um povo, né? O povo judeu. Moisés ia causar esse ciúme entre o povo judeu e quem? O povo gentil. Era ou não era um Satanás? Era um dos Satanás. Porém ciúme com um povo que não é nação, com gente insensata, eu vos provocarei. Eu, Moisés, você vê que a palavra tem nome aqui, Moisés, eu vos provocarei. Então Moisés era um
dos satanás que a igreja chama por aí. Provocarei a ira. 20. Isaías a mais se astreve e diz: fui achado, né? Fui achado pelos que não me procuravam. Os gentios não procuravam a Deus porque os judeus diziam que eles não tinham direito a Deus, não tinham direito à promessa de Deus. Então eles nem procuravam. E Deus foi achado por quem? Por eles. Procurava. Revelei-me aos que não me perguntavam por mim. Olha só. Está tudo contrário do que nós vemos hoje. Está tudo contrário do evangelho que isso é pregado dentro dessas religiões por aí. De A a Z. 21. Porquanto a Isaías, porém, diz: todo dia estendi as mãos a um povo rebelde. E eu toda semana eu prego o evangelho de Cristo a um povo rebelde. Um povo rebelde e contradizente. Amém, meus amados? Nós estamos em Romanos 10, né? E Romanos 6, volta um pouquinho. Romanos 6, versículo 3, um versículo só. Ou porventura ignorais que todos nós, você vê que Paulo está no meio, essa palavra não foi escrita nessa madrugada, Paulo está no meio aqui, né? Está enquadrado aqui na palavra. Todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos ou não fomos batizados em Cristo, meus amados? Me ajude aí. Nós fomos batizados em Cristo ou tem que ser batizado numa piscina? Os rebeldes dizem, tem que ser batizado nas águas. Mas o Evangelho diz, nós fomos batizados em Cristo, na cruz. Em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Aqui não está dizendo que nós fomos batizados na piscina de Jesus de Nazaré, que Jesus de Nazaré não tinha piscina. Ele nem piscina tinha. Então nós fomos batizados na sua morte. Mas os rebeldes não aceitam. Os rebeldes dizem, não, pode parar. Nosso batismo é nas águas, porque Jesus se batizou. Mas Jesus foi fechado nas costas, você não quer ser. Eu nem vou falar o resto. Colossenses, falta 3 passagens curtas aqui. Se eu tiver paciência, eu leio ela para vocês. A minha obrigação é ler. Aqui não estou pregando o Evangelho, estou lendo o Evangelho, não estou pregando, estou lendo. Colossenses capítulo 1, versículo 24. Versículo 24. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja. Os rebeldes dizem, não, o corpo de Jesus é um pedaço de pão. É assim que os rebeldes fazem. Aqui está dizendo que o corpo de Jesus é a igreja e ele o cabeça. Os rebeldes dizem, não, o corpo de Jesus é um pedaço de pão e o cabeça é o pastor, o presidente. É assim que vive a igreja de Cristo. O Romanos 9, tem 2 passagens. Romanos 9, do 11 ao 13. Versículo 11. E ainda não eram os gêmeos nascidos, está falando de Jacó e Esaú, nascido, nem tinha praticado o bem e o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. Ou seja, o que Deus escolheu
Se Deus escolheu um cara que, por exemplo, filho de exemplo, Deus escolheu Deus da barriga da sua mãe, desde ou seja, ou até mesmo desde da fundação do mundo, José, não vou mudar o José, senão eles falam que é José lá de Jacó. O Pedro, aí Pedro nessa terra, ele matou, ele roubou, fez tudo que era de errado, mas Deus escolheu ele desde o princípio do mundo. Então para os crentes esse não, mas Deus está dizendo aqui, ó, eu escolhi Jacó, um trapaceiro, para testemunho de vocês, para ir contra vocês, o que vocês pregam aí. Eu escolhi Jacó, um trapaceiro que enganou o próprio pai. Versículo 11, estamos no 11 ainda. Praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, não pelo que Jacó fez, mas por aquele que chamou. Então, Jacó foi um trapaceiro, enganou o próprio pai, Jacó brigava no ventre da mãe, porque ele queria ser o primeiro, brigando com Isaías era o primeiro, ele, não, eu quero ser o primeiro, eu vou ser o primeiro, e travou aquela briga dentro do ventre da mãe. A quem chama 12, já foram dito a ela, a mãe deles, né? O mais velho será servo do mais novo. Versículo 13, como está escrito, amei Jacó, um trapaceiro enganador, porém me aborreci de Esaú, certinho, cuidava do pai, que era uma beleza, mas era um trapaceiro. Esaú cuidava do pai, que era uma beleza, certinho, mas Deus escolheu quem? O trapaceiro. Amém, meus amados? E para encerrar hoje com todas as sortes de bênção, abra sua Bíblia em Filipenses. Filipenses capítulo 2, para nós encerrar hoje, versículo 14 e 15. Versículo 14: fazei tudo sem murmurações, nem contendas. 15: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpável. A igreja disse, não, você tem culpa. A igreja tem culpa. Culpa de quê? Inculpável no meio de uma geração perversa. Então está a igreja de Cristo. A igreja de Cristo ela é inculpável. A igreja de Cristo ela não tem pecado. A igreja de Cristo ela não é imunda. A igreja de Cristo ela não tem defeito. Mas está no meio de quem? Está no meio de uma geração pervertida. Está no meio dos pervertidos aí, ó. Uma igreja santa, mas está vivendo no meio dos pervertidos que recusa o Evangelho de Cristo. Recusa tudo que Cristo fez, nos deixou, eles, os pervertidos, rejeitam. Na geração pervertida e corrupta, pastor roubando a igreja, pastor negociando Deus, vendendo Deus, e a igreja comprando é outra corrupta. Meus amados, a coisa é muito séria. O pastor é corrupto e a igreja também, porque o pastor é corrupto porque vende e a igreja é corrupta porque compra. Então os dois são corruptos. Pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros
A igreja de Cristo, ela não é corrupta, ela não aceita corrupção. A igreja de Cristo, ela é luz e resplandece no meio deles, dos incrédulos ali, que não acreditam na palavra de Deus. A gente fala, e eles não acreditam. Lê, mas eles não acreditam. Paciência. Paciência, para teologia, só não parte para Cristo. Para Cristo eles não partem. Como luzeiro no meio, né? Vamos ler 16, não, só encerramos por aqui. Vamos encerrar por aqui. Então, né? Vamos encerrar no versículo 15. Amém, meus amados? Então, esse é o Evangelho de Cristo que eu apresento a vocês. Eu não sou pregador do Evangelho, eu sou um leitor do Evangelho. Eu leio o Evangelho, eu entendo o que é o Evangelho e pratico o que está escrito. Então, Deus é fiel à sua palavra, ele diz que é fiel à palavra dele, então ele me faz as minhas vontades, né? Como um filho que faz a vontade do pai. Quando o filho faz a vontade do pai, o pai trata ele na mão. É como eu, é como o povo da graça. Faz a vontade do pai e o pai nos trata bem. Livra de Satanás, livra de ladrão, livra de coronavírus e assim vai. Amém? Então sejam todos abraçados, sintam-se abraçados por Cristo e pela sua palavra. E assim você vai receber a sua bênção. A sua bênção é você mesmo que produz ela. A partir do momento que você larga fora a rebeldia e aceita viver o Evangelho de Cristo, um Evangelho superior. Amém, meus amados? Até quarta-feira, a partir das 19 horas, nós se encontramos aqui novamente. A Igreja de Cristo, que ela é espiritual, eu daqui, você daí, outros da acolá, mas juntos nós estamos em Cristo, na comunhão com Ele. Amém, meus amados? Paz eterna a todos.